Mas vamos falar do Congresso Mineiro de Municípios, que é realizado pela AMM, Associação Mineira de Municípios, que abre hoje, a partir das 9 da manhã, salvo engano, com mais de 10 mil pessoas que vêm de municípios, são prefeitos, vices, gestores municipais, secretários. É importante esse evento, mas ele é urgente mais do que importante. Hoje nós vivemos nos municípios uma crise fiscal que deixou de ser um problema localizado. Antigamente você tinha municípios que tinham crises fiscais, hoje não. Hoje é quase que federal. É um alerta nacional sobre os limites desse atual modelo federativo cruel que vivemos. Só que essa discussão não pode ser um mote contínuo, ela não pode ficar se repetindo. Porque se ela ficar se repetindo, os municípios vão ser sempre vítimas das promessas que são feitas sem um lastro político real. Hoje toma posse Luiz Eduardo Falcão, prefeito de Patos de Minas. Esteve aí conosco no Central 98. Eu fiquei muito bem impressionado com o Falcão e a chegada dele é promissora. Mas a gente tem que lembrar que discurso só não basta, não. O desafio é sair de um tom simbólico do discurso para medida prática. A Associação Mineira de Municípios tem que se firmar e não tem mais jeito de discutir como uma ponte entre os municípios e Brasília, abandonando uma postura que é reativa. As entidades municipalistas, elas se marcam por essa característica reativa. Surge o problema, reage-se ao problema. E agora é uma chance de definir o papel da AMM com o Falcão, que me parece uma pessoa extremamente bem carregada de bons propósitos. Com o Falcão na presidência, com articulações mais seguras, a AMM pode ser mais do que uma mera organizadora de eventos e se transformar numa protagonista política. Só que isso tem que ter enfrentamento, tem que ter posicionamento público, tem que ter atuação técnica, mas atuação técnica que qualifique a AMM para um debate que é um debate nacional. Veja bem, hoje os municípios sobrevivem das suas arrecadações tributárias e do Fundo de Participação dos Municípios, o tal FPM. Municípios com menos de 10 mil habitantes, e em Minas Gerais eles são mais de 500 municípios, recebem 0,6, que é o menor coeficiente do repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Quanto maior o número de habitantes, esse vai crescendo esse coeficiente. Só que esse município que recebe 0,6% recebe uma parcela muito pequena do que é necessário para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. E o modelo considera o número de habitantes. Isso é cruel, porque você desconsidera as necessidades reais do município. Você passa a considerar só esse número de habitantes para poder fazer esse cálculo. Às vezes, uma cidade com 9 mil habitantes tem necessidades desesperadoramente maiores do que aquela com 50, com 60 mil habitantes. Porque a arrecadação em tributos é muito pequena, porque a forma de arrecadar, a forma de angariar dinheiro é muito pequena naquele município. E também tem que se levar em consideração o fato de que, durante muito tempo, prefeitos com uma mentalidade antiga achavam que atrair indústrias para os seus municípios fariam com que esse município se proliferasse. Isso é uma mentalidade antiga, arcaica. Hoje, e o governo de Minas patrocina essa medida, é necessário entender a economia criativa, a economia colaborativa, a verdadeira função, a verdadeira missão de cada localidade, de cada município, mais do que trazer de fora soluções, ver as soluções internas. Mas mesmo que essas soluções internas sejam grandes, essa distribuição do FPM é cruel. Ela obedece ao número de habitantes, um critério que é absolutamente louco, sem nenhuma definição. Outra questão que tem que ser discutida hoje, e me parece será proposta, é o redesenho desse pacto federativo. Pacto federativo que talvez seja o maior problema da política brasileira. Muito poucos enfrentam a discussão da redistribuição, que é política, da redistribuição de recursos para os municípios. E um dos grandes desafios do Falcão, do Luiz Eduardo Falcão,
é sair da retórica para o enfrentamento direto, enfrentamento prático. Mas para isso, ele vai precisar ter mobilização social. Para isso, ele vai ter que ter bancada federal atuante. E a bancada federal em Minas, ou de Minas, não é tão atuante assim. Aliás, é muito pouco atuante. Essa concentração de recursos na União é cruel. É uma lógica centralizadora. 60% dos recursos arrecadados no país ficam no governo federal, que não é responsável por 60% da vida das pessoas. Isso é anacrônico num país do tamanho do Brasil. Não é só disputa de verba, não é só disputa de dinheiro. É uma luta que tem que estar embarcada na autonomia, na eficiência administrativa, nos respeitos às categorias, ou no respeito às categorias, às formas locais. Tem que ter um salto de qualidade e esse discurso da MM tem que sair da retórica, da teoria e tem que se incorporar ao cotidiano dos prefeitos. Modernizar um município não é só colocar computador, rede de internet, é mudar a cultura institucional, a mentalidade dos municípios, dos prefeitos, dos gestores. Minas tem uma força política e uma capacidade enorme para liderar essa agenda do municipalismo. Mas é preciso de articulação, tem que ser acima de partidos políticos, acima dessa discussão polarizada que o Brasil está vivendo. É preciso de presença técnica nessas discussões que são nacionais e de mais do que uma narrativa, uma ação para fortalecer o município, uma agenda nacional. O Congresso Mineiro de Municípios, que começa hoje, se quiser, pode ser um marco de virada, mas ele só vai ter valor se ele sair de fotos para mídias sociais para trazer uma agenda concreta, mobilização constante, coragem para enfrentar o que está aí. Olha, a rotina dos prefeitos mineiros, especialmente dos menores municípios, tem que sair do improviso e da resistência para articulação, mas uma articulação que seja técnica, que seja definitiva, que tenha mobilização nacional dos mais de, salvo engano, 8 mil municípios brasileiros, dos mais de 853 municípios, dos 853 municípios de Minas Gerais. É preciso sair do discurso, da teoria para a prática, mas uma prática estruturada, com agenda política, com agenda técnica. Só assim a gente resgata federalismo, pacto federativo e a importância dos municípios. Porque, para finalizar, eu lembro, é no município que vive o cidadão. O cidadão não vive em Brasília. O cidadão vive na sua cidade, no seu município. Ali é que ele exerce a sua atividade, ali é que ele paga impostos, ali é que ele é produtivo, ali que ele cria os seus filhos. E os municípios do Brasil têm que ser valorizados e respeitados, não tratados como são hoje por uma federação que ignora a realidade de cada município.